Olá, vamos falar sobre os vírus? Bem, primeiro vamos passar o conceito do que seriam vírus. Vírus vão ser considerados por alguns autores não como seres vivos, mas como elementos genéticos e obrigatoriamente são elementos genéticos que dependem de outras células vivas, ou seja, dependem de um hospedeiro para estar replicando e, portanto, realizando a sua reprodução. Então, alguns autores consideram os vírus como hospedeiros, seres vivos, hospedeiros obrigatórios. Outros autores consideram que eles não são seres vivos, mas sim elementos genéticos dependentes obrigatórios de hospedeiros para sua replicação. A obrigatoriedade em relação ao hospedeiro para completar o seu ciclo, para realizar toda a biossíntese para sua replicação, é um conceito comum entre todos os autores. E o que é vírion? Vírion vai ser considerado o vírus quando ele está na forma extracelular, ou seja, quando ele não adentra nenhum organismo vivo. Então, quando a gente espirra e elimina várias partículas virais, nós estamos expelindo, na verdade, o vírion. Quando essas partículas estão de forma intracelular, nós denominamos como uma partícula viral. O vírus, então, ele obrigatoriamente vai ser composto pelo material genético e proteína. Se o vírus sofrer, por exemplo, algum processo de degradação, que é a liberação da proteína, e o seu material genético fica disperso do ambiente, essa estrutura já não vai ser mais uma estrutura viável para o processo de infecção e provavelmente não vai causar nenhuma infecção no hospedeiro. Os genomas virais, eles podem ser bastante variáveis, podem se apresentar de diversos tipos. Então, o genoma viral pode apresentar uma molécula de DNA ou de RNA. Essa molécula de DNA pode ser fita dupla ou fita simples. O mesmo ocorre com RNA. Alguns vírus apresentam RNA de fita dupla, outro de fita simples. E essas 4 combinações ainda apresentam 2 combinações, que seriam DNA de fita dupla ou simples linear, assim como os eucariotos, ou um material genético circular, assim como bactérias. Então, os vírus, eles apresentam uma estrutura, uma composição, digamos assim, genômica bastante variável. E quais são as características básicas, então, de uma estrutura viral? Os vírus, eles apresentam um tamanho muito diminuto, enquanto bactérias apresentam em torno de 2 a 10 micrômetros, os vírus vão apresentar de 0,02 a 0,3 micrômetros. Então, as primeiras doenças virais que foram descritas demoraram bastante porque necessitava de um microscópio de resolução bastante minuciosa para que fosse possível a visualização das partículas virais, tá? Então, geralmente é utilizado um microscópio de transmissão para que se consiga realizar a visualização. Nessas 2 fotos aqui, são fotos que são realizadas um desenho em 3D a partir de imagens em 2D obtidas de microscópio de transmissão. O genoma viral, ele geralmente é um genoma muito pequeno, porque os vírus, eles utilizam muitos genes do hospedeiro. Então, os genes que codificam, por exemplo, proteínas, aminoácidos, todo o metabolismo, ele vai utilizar da célula hospedeira. Então, ele só vai apresentar os genes que interessam o próprio vírus, que seria para a produção das estruturas dos vírus, tá? Então, geralmente, ele vai apresentar um genoma que seria em torno de 1000 vezes menor do que o genoma de bactérias, tá? O menor vírus registrado, ele apresentava apenas 5 genes, e como eu falei para vocês, os vírus obrigatoriamente vão apresentar um número muito diminuto de genes, pois vão utilizar o aparato genético da célula hospedeira. Então, qual seria então a estrutura básica de um vírus? A estrutura básica que todo vírus vai apresentar é esta estrutura aqui, composta por um material genético que está aqui no interior e uma cápsula que protege esse material genético.
denominada a junção entre material genético e esta cápsula denominada nucleocapsômero. Então, todos os vírus vão apresentar um material genético com a cápsula proteica, tá? De várias proteínas chamadas capsômeros. E essa junção entre esses dois materiais denomina-se nucleocapsômero. Esses vírus, alguns vírus podem apresentar uma camada de bicamada lipídica extra, envolta também com glicoproteínas, formando o envelope, tá? Então, todos os vírus vão apresentar o nucleocapsídeo, alguns vírus vão apresentar uma camada a mais de bicamada lipídica, teria uma composição, uma bicamada lipídica semelhante à nossa membrana plasmática, e glicoproteínas. Esses vírus vão ser denominados, então, vírus envelopados. O envelope ele é bastante importante, pois ele auxilia no processo de infecção, de aderência do vírus à célula hospedeira e também serve como identificação da célula hospedeira. Com base nesses tipos de estruturas, nós temos 3 tipos básicos de vírus. O vírus nu, composto apenas pelo núcleo capsômero, o vírus envelopado, em que o núcleo capsômero está envolto pelo envelope, por essa camada extra. E existem também os vírus complexos. O vírus complexo eles vão ser compostos por uma cabeça, tá? Que seria a estrutura básica do núcleo capsômero, essa cauda ou essa bainha, e essas fibras proteicas que vão auxiliar no processo de fixação do hospedeiro. Então, nessa foto aqui, a gente tem o vírus e essas estruturas aqui filamentosas, parecendo pernas de inseto, auxiliam no processo de fixação. Essa bainha contrátil, ela é utilizada para o vírus realizar a transmissão do seu material genético para a célula hospedeira. Então, material genético, quando o vírus está no ambiente externo, na sua forma de vírion, ele vai ficar obrigatoriamente na parte superior, na cabeça. A partir do momento que um vírus complexo consegue aderir a uma célula hospedeira, o material genético vai migrar, então, pela bainha contrátil. Vai haver aqui uma abertura na membrana citoplasmática da célula hospedeira e, através dessa abertura, o vírus vai, então, depositar o seu material genético. Esse tipo de estrutura de vírus complexos são bastante comuns em vírus bacteriófagos, vírus que são utilizados, por exemplo, na biotecnologia para transformação, para a obtenção de organismos geneticamente modificados, uma vez que só há a inserção do material genético e o material genético se combina ao genoma da célula hospedeira. A replicação dos vírus vai obedecer a algumas etapas, que seriam as etapas de ligação, penetração, síntese, montagem e liberação. Na ligação, há uma interação entre as proteínas da membrana do hospedeiro com o vírus. Essas proteínas são denominadas proteínas receptoras. Nesse caso aqui do coronavírus, tem essas proteínas do vírus, que são proteínas de ligação, que facilitam o processo de aderência do vírus às mucosas, mas essa aderência vai se dar em proteínas receptoras. O hospedeiro ele não apresenta essas proteínas com a finalidade de ser infectado por vírus. Então, podem ser proteínas, por exemplo, que realizam a redução, oxirredução do ferro, tá? Em alguns micro-organismos, essa proteína que o micro-organismo utiliza para realizar o processo de oxirredução, no processo de evolução do vírus, ele utilizou essa proteína como proteína de reconhecimento do hospedeiro. Então, ele reconhece essa proteína e vai se ligar a esta proteína. Se porventura aquele indivíduo sofrer mutação e houver mudança na constituição dessa proteína, o vírus não consegue mais reconhecer. E surge, então,
um organismo que vai ser resistente àquele vírus. Então, por isso que numa determinada espécie, a gente observa algumas variedades que são suscetíveis às doenças virais e outras são resistentes. As que são resistentes, provavelmente houve uma mudança ou não apresenta a proteína que o vírus utiliza como indicador da presença do hospedeiro, tá? O vírus ele também pode sofrer mutação e passar a reconhecer uma proteína, utilizar uma outra proteína para reconhecimento do hospedeiro, ok? A próxima etapa é a etapa de penetração. Existem duas formas de penetração. Pegando o exemplo aqui como bacteriófago, eu falei para vocês que eles se aderem aqui à célula hospedeira e vai transmitir apenas o material genético, tá? Então, e essa seria uma forma de penetração da célula do hospedeiro. Uma outra forma seria quando o vírus ele consegue entrar pelo menos o núcleo capsômero inteiro, núcleo capsídeo inteiro na célula. Então, vamos supor que esse vírus aqui, ele se ligou à superfície aqui de uma célula, tá? No processo de endofagocitose, essa membrana ela vai envolver todo o vírus e vai adentrar a célula, tá? Então, a célula o vírus vai conseguir adentrar a célula. Esse processo, ele é facilitado por lisoenzimas, que degradam a membrana citoplasmática, que pode abrir um pequeno poro para passar o material genético, como pode abrir uma superfície um pouco maior, quando no caso da penetração do vírus inteiro, com todos os seus componentes, inclusive vírus envelopados, tá? No caso aqui do coronavírus, essa estrutura que vocês veem externa é um envelope, que é composto por uma bicamada lipídica, que é essa parte mais baixa, e aqui na parte mais alta seria, então, as lipoproteínas. A próxima etapa, então, o vírus conseguiu se ligar, adentrou, é a síntese conforme os tipos de vírus. Então, existem vários tipos de vírus. Tem um vírus, por exemplo, de DNA de fita dupla, aí o DNA se liga ao DNA do genoma, e a partir do momento que a bactéria, qualquer organismo vivo que for infectado pelo vírus, for duplicar o seu DNA, vai duplicar também o DNA do vírus. A síntese do DNA de fita simples vai ser realizado, então, a síntese, ao invés de fazer aquela biossíntese em que já é sintetizado ao mesmo tempo as duas fitas. Nesse caso aqui de vírus, há a formação, a síntese de um DNA de fita simples, de apenas uma fita, tá? Alguns vírus são compostos por RNA de fita dupla. Então, a RNA polimerase vai pegar o DNA que está presente na célula hospedeira, né? Que foi... Aliás, deixa eu voltar um pouco mais. Então, o vírus infectou a célula, liberou um RNA de fita dupla. Esse RNA de fita dupla, ele vai passar por uma transcrição reversa, ou seja, uma proteína específica chamada transcriptase reversa, vai codificar DNA a partir de RNA. Esse DNA codificado, então, vai integrar o genoma do hospedeiro, e uma RNA polimerase vai realizar, então, a síntese do RNA das próximas fitas. Então, há uma sequência em que o RNA que infecta o hospedeiro vai ser utilizado como molde para a síntese do DNA, e o DNA é utilizado como molde para a síntese do RNA, ok? Então, sempre os vírus que são de RNA, eles apresentam processos de síntese um pouco mais complexa, porque necessita a conversão de RNA em DNA e de DNA depois no RNA viral, tá? Vou colocar aqui um V de viral. Então, o mesmo vai acontecer para o RNA de fita simples. Aí existem dois, além desse de fita dupla, existem dois tipos, que seria
um sentido positivo e outro sentido negativo. E existem também um sexto tipo de vírus, que são os de DNA de fita simples, que necessitam de um intermediário de RNA. E o último, a oitava classe de vírus, são um DNA de fita dupla, que utiliza um intermediário de RNA para o seu processo de produção. Então, seria RNA, o DNA formando o RNA, RNA para DNA de novo, tá? Então, seria o inverso deste daqui, do DNA de fita dupla. Então, essencialmente, no processo de síntese, primeiro a gente tem a síntese do material genético, que vai ser diferenciado em função do tipo de vírus, se ele é de DNA, se ele é de RNA, de fita dupla, de fita simples, tá? Além do material genético, a estrutura básica do vírus é material genético mais as proteínas do capsômero, né? Então, vai haver a síntese de proteínas também. Quando o vírus foi um vírus tipo complexo, vão ser produzidas as proteínas da cauda, tá? E quando for um vírus envelopado, vai haver também a síntese da bicamada lipídica formando o envelope. Então, depois que essas estruturas estão formadas, DNA, proteína de capsômero e proteínas da cauda e do envelope, vai haver então a montagem da estrutura viral. Então, para vírus nu, apenas a junção de proteínas do capsômero mais o DNA já forma o capsídeo, já forma o vírus nu. No caso de vírus envelopados, aqui como do tipo coronavírus, é adicionado uma membrana externa, formando então os vírus envelopados. E no caso dos vírus complexos, é necessário então a formação da estrutura da cauda da bainha. Após a montagem do vírus, então imagine que no interior da célula existem várias partículas virais, a próxima etapa então seria o processo de liberação. Para que ocorra a liberação, é necessário que sofra algum rompimento da célula, tá? Que a célula sofra lise, ela se rompa, expondo então as partículas virais no ambiente. E como é que pode ser cultivados então células virais? Obrigatoriamente vai necessidade de um hospedeiro, tá? Então, no caso de vírus que infectam bactérias, é mais fácil só cultivar a bactéria, infectar o vírus no meio de cultura onde apresenta as bactérias, e a interação de bactérias com vírus, vai haver então a duplicação das partículas virais e vai haver então material suficiente para fazer estudos, pesquisas em relação ao vírus. No caso dos vírus que infectam animais e vegetais, também vão ser utilizados obrigatoriamente o hospedeiro, que pode ser um calo de célula vegetal, tá? No cultivo de tecidos, como pode também ser um calo, um cultivo de massa em laboratório, tá? Então, o cultivo ele pode ser em procariontes, né, bactérias e arqueas, em plantas ou então em animais. Os vírus eles vão apresentar dois ciclos, que seria o ciclo lisogênico, em que não ocorre o rompimento da célula, e o ciclo lítico, em que ocorre o rompimento da célula. Quando eu estava falando sobre replicação viral, toda a minha explicação foi com base no ciclo lítico, em que há a lise da célula e há a exposição das partículas de vírus, tá? Aqui nesse esquema, são demonstrados esses dois tipos de ciclos de replicação de vírus, ok? Alguns vírus vão realizar os dois ciclos, lisogênico e lítico, e alguns vírus vão apresentar apenas o ciclo lítico, em que ocorre a lise celular. Então, vamos pegar o ciclo lisogênico primeiro. Então, considere que aqui é uma bactéria, um bacteriófago vai infectar essa bactéria por proteínas receptoras, vai transferir o seu material genético, ok? Esse material genético ele vai estar aqui, ó, integrado ao genoma da bactéria. A bactéria, quando ela for realizar o seu ciclo de duplicação para mitose, para a formação de novas células, ela vai duplicar, além do seu genoma, também o genoma viral que está presente aqui. Então, as novas células vão apresentar o genoma viral integrado ao seu genoma. Então, aqui eu tenho
duas novas células apresentando o DNA do vírus, ok? Isso é o ciclo lisogênico, em que há a transferência do material genético e a reprodução do material genético do vírus se dá sempre que ocorre a divisão celular, ok? Já no caso do ciclo lítico, o bacteriófago transferiu seu material genético, o material genético se integrou ao DNA. Esse DNA, os genes que estavam aqui no DNA foram expressos, formando novas cópias de material genético do vírus, que pode ser DNA, como pode ser RNA. Foram expressos também os genes que codificam as proteínas que formam o bacteriófago e a cauda também. Então, aqui a célula ela tá com as estruturas dispersas, tá vendo? Tem aqui a parte superior, a cabeça, que é material genético capsômero, que seria o capsídeo, e a bainha e as estruturas de fixação, formando então a cauda do vírus. Então, aqui nessa última etapa, o vírus já está montado na forma de bacteriófago e há a ruptura da membrana citoplasmática da célula hospedeira, liberando então os vírus para o ambiente. Aí esses vírus vão estar livres para infectar novas células hospedeiras. Existem vários tipos de vírus conforme a sua estrutura. Então, os vírus podem receber sua classificação em função, por exemplo, do tipo de hospedeiro, tá? Vírus que infectam bactérias, vírus que infectam plantas e animais, ou conforme a sua estrutura. Então, tem vírus que apresentam a estrutura helicoidal, em que o material genético ele está envolto por várias proteínas capsômeras, e esse conjunto de DNA mais material seria então um capsídeo. É um vírus bastante simples, o primeiro vírus que foi descrito, que foi o vírus do tabaco. Existem vírus que apresentam uma forma bastante simétrica, tá? Com estruturas bem simétricas, na forma de um octaédrico. No caso aqui, a gente pode observar o material genético, o capsômero e algumas glicoproteínas aqui na face mais externa, facilitando o processo de infecção. Tem vírus que são vírus esféricos, então esta estrutura aqui é a estrutura do capsídeo, tá? DNA mais capsômero. Ele vai ser envolto então pelo envelope, tá? E essas estruturas aqui seriam proteínas de ligação, glicoproteínas de ligação, tá? Que é o caso dos coronavírus, eles vão apresentar essa estrutura esférica. E os vírus complexos vão ser compostos aqui pela cabeça e pela cauda. Então, essa aula ela é bastante resumida, porque posteriormente, nas outras disciplinas, dando sequência com as disciplinas que foram falar de patologias associadas aos vírus, vocês vão ver estruturas específicas de cada uma dessas doenças e vão ver um pouco mais sobre o processo de infecção, replicação para cada uma das doenças, tá? Então, essa aula ela serve para dar uma introdução geral sobre o que seria a virologia.